Bom dia, logo de manhã. 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 Olá, Fran. Oi, Bel, vou te chamar. A gente vai ficar mais um pouquinho, que estava tão boa a conversa que a gente resolveu continuar mais um pouquinho. Obrigada por quem está aqui. Muito obrigada, Cris Veronese. Muito obrigada. Então, Bel, vamos Oi, continuar mais um pouquinho, por favor. Deu dó de ok. encerrar. Então, a parte do artista, eu acho que Uhum, quem pode ser artista? Quem desejar. Só que o uhum, desejo tem que se transformar em ação e uhum, tem que ter persistência. uhum. É quase uma coisa monástica, vai? O artista vira um obsessivo do fazer, Sim. do pensar, do Uhum, refletir e de uhum, desenvolver o ser sensível mesmo. uhum, Porque as obras vêm de qualquer lugar, né? A sensibilidade do artista é que vai determinar onde vai pousar o olhar dele, né? yeah, Então, cada um tem seu processo. Tem gente que é sim. mais conceitual, outra é mais intuitivo, mas Uhum, precisa de uma ação, né? Precisa de um uhum, desdobramento, né? sim. Precisa da experimentação pessoal para Uhum, esse sensível se desenvolver, sim. né? Senão fica só criativo, faz algumas coisas de vez em quando, mas não vira um artista profissional desses que a gente vê Uhum, por aí. Muitos vão viver na coisa monástica uhum, sem ser percebidos, mas para eles isso basta. yeah. Como a Vivian Maier, né, que é aquela fotógrafa que só foi descoberta depois que morreu, fazia um trabalho maravilhoso, só que talvez ela não quisesse ser artista, porque ela nunca mostrou as fotos para ninguém. E são fotos Uhum, maravilhosas. Ela tirava sim. selfie naquela época, né? Aham. Então, é por aí. E a arte pode Marina transformar. Faragó. Oi, Marina! Marina! Ah, E a Bel, só arte. para quem entrou agora, falar, por Ah, favor, que a gente estava falando, a minha pergunta para a Isabel Postini foi quem pode ser artista, né? Só para se todo mundo contextualizar pode. quem entrou depois. Se todo mundo pode ser artista. Yeah. Inclusive, acho que a profissão de artista, eu acho que é aquela mais democrática, porque o artista, ele pode ser autodidata, né? Ele não Sim. precisa do diploma da faculdade, Quantos né? Eu, artistas autodidatas é, maravilhosos. Exatamente. E aí vem justamente confirmar o que eu estou falando. Quanto Sim. mais você fizer, né, o seu processo determina Uhum. a sua evolução como artista, o seu caminho, né? Não é É. evolução, o caminho, né, do artista, que é Você, muito bacana. inclusive, você já era artista e E resolveu não fazer uma sabia, segunda. E não já era, sabia? sabia. E não sabia, e resolveu fazer uma segunda graduação, né, em artes visuais, para Na confirmar verdade, que você já era artista. não, na verdade, isso era muito místico, né? Foi muito místico. Quando eu veredei por essa parte de ser artista, eu estava Hum, muito crua, não sabia direito o que era. Então, é aquela uhum, coisa, eu quero pintar, então eu vou ser artista, eu vou pintar e vou vender, bem assim, mundinho fechado. hum. Fui ter aula com o Luiz Castagnon, caí por acaso na Belas Artes, num curso de Luiz aquarela, Castanhon. com o nosso saudoso Luiz Yeah, Castagnon, yeah. um ótimo professor e amigo também, que Uhum. sempre falava. É muito bom ser reconhecido pelos mesmos. Ele Ah, falava sim. sempre, É, esse é entendeu? maravilhoso, ser reconhecido Pelos pelos mesmos. mestres, pelos nossos Sim. mestres, né? E Uhum. que isso, Pelos isso não é mestres. dinheiro. Esse valor não é monetário, não é Não, financeiro. não, não O mesmo. valor é um valor muito mais forte. Sim. É, até me emocionei. É, pode, pode tudo. Faz parte, né? Sim, faz parte. Então, Como eu falei no começo, aí, comecei nossa live assim, extremamente emocionada, porque hoje é você, uma pessoa que está na minha vida
algumas décadas. Não vou falar quantas, mas algumas, muitas boas décadas. Então, Tere, minha amiga Paninho, mas não consegui me controlar. Não precisa, ó, eu também, gente. Tá ótimo aqui. Mas eu me emocionei justamente porque ele não tá mais com a gente, né? Sim, Ele sim. foi Luiz Castanhol. né? Ele me ensinou muita coisa. Uhum. Me ensinou uma certa rigidez que eu tive que quebrar, né? Porque ele era muitas regras na aquarela, né? E agora eu tô com vontade de rasgar as aquarelas para fazer trabalho. E aí é mais livre, mais solto, né? Mas assim mesmo ele era. Ele sempre me passou valores muito importantes, né? Junto com ele, o Alcindo também, que você sabe que é meu amigo, né? Sim, Alcindo também, que eu conheço. E ele me incentivou, os questionamentos que o Luiz fazia, me incentivaram a vontade de fazer a faculdade, porque eu já tinha 50 anos, entendeu? Então, assim, era aquele sonho adormecido, como quem diz assim, poxa, que pena, né? Se eu tivesse feito a faculdade de artes, o que será que teria acontecido? Só que eu acho que Deus, quando a gente quer uma coisa, parece que o universo conspira mesmo. Com Porque certeza. Uma amiga que me ligou falando, vamos prestar a faculdade, vamos prestar honesto. Gente, eu não estudo para ter cursinho nessa altura do campeonato. Mas aí, como ela ligou falando, vamos, eu fiz a inscrição. Prestei e entrei. Nunca chutei tanto na vida na prova de conhecimentos gerais. Imagina, química, física, matemática, fui chutando. Deu um empurrãozinho, entendeu? Eu não zerei nada. Eu me lembro de você falar desse processo do vestibular. O chute bom, viu? Nunca chutou tanto e chutou muito bem. Muito, muito, muito bem. Divina mesmo, realmente foi. E também a era seu tranquilidade. momento, era seu espaço, sua vaga. Quando a gente não se cobra, a gente lê a questão. A gente responde a pergunta. Porque você está tranquilo para saber que você tem limite e que você tem que responder a questão. Então, eu acho que isso foi dentro da faculdade, que eu não esperava realmente entrar. E depois, quando eu entrei, foi os melhores anos da minha vida. É muito bom estar no meio de gente jovem. Fiquei com medo dessa coisa, eu tenho idade. Eu vou estar no meio de gente com 17, 18 anos. Foi muito bem recebida. Foi muito bem recebida, mas passou, né, pela cabeça. Não vou confessar que passou. Porque eu fiz o curso de design de interiores, mas à noite. Então tinha uma mistureba de gente. Tinha gente até mais velha que eu, entendeu? Mas a faculdade não, né? Período integral. Período não tinha integral. pensado nada disso. Nada disso eu tinha pensado. Ô, Bel. Perdão, conclui, depois eu te falo o que eu me lembrei nesse instante. O quê? Estou me lembrando aqui da sua exposição que a gente fez aqui em 2013, né? Foi 2013. Eu ia falar isso. Eu tinha esquecido, agora veio, assim. Gente, em 2013, vou contar tudo. Pode contar. A Bel me diz o seguinte, para quem entrou, quem não pegou o começo, gente, a Isabel Pochini é minha amiga há muitas décadas. Nós somos amigas, assim, quase a vida inteira. E por isso eu sou Terê para ela e ela é Bel para mim, tá? E, bom, aí em 2013, a Bel me fala, Terê, eu vou para Paris. Ganhei da minha filha a passagem, vou passar meu aniversário em Paris, dia 23 de outubro, que é seu aniversário. Aí eu virei assim, sem pensar, gente, na hora, eu falei assim, Bel, você vai para Paris, você vem para Freiburg, na Alemanha, me visitar. E eu vou fazer uma exposição para você. Eu falei, você tem que vir me visitar e eu vou fazer uma exposição para você. Eu falei assim, sem pensar. Aí a Bel questionou, acho que você falou, que isso, que maluquice, uma coisa assim, ficou doido, sei lá, uma coisa assim. E eu pirei, fiquei doida. Vou fazer uma exposição para você. Vou fazer. Gente, a Bel veio e eu fiz uma exposição na minha casa. Eu moro em apartamento. E foi num sábado. O horário oficial era das 11 da manhã às 18. 10 da noite estava saindo gente da minha casa. E nunca vou me esquecer, Bel. 50 pessoas passaram por aqui ao longo do dia. 36 alemães, uma polonesa, uma espanhola, o restante brasileiras e brasileiros. E foi um sucesso a sua exposição.
Não, e a receptividade do alemão, né? Porque qual é a diferença? O que eu notei de diferente, que eu até comentei com você depois, no final, né? Sim. O olhar, o ser sensível. Yeah. O ser sensível das pessoas. Aquela sua vizinha, aquela senhorinha que foi lá Sim. perguntando como é que eu tinha feito. E aquela Aham. outra pessoa que comprou 2 trabalhos, que eu não me lembro o nome, que ela ficou 3 horas na frente dos trabalhos, que eram abstratos, né? Eram aquelas Ai, eu as não me gravura, lembro agora quem era. solar plate. Era um trabalho muito de cor, né? Não sei se era a Yuta ou a Cristina comprou também. Era uma Enfim, loira. Eu não lembro. Não acho que lembro é por a loira, uma professora, que é professora junto com o Guerra, dá aula junto com o Guerra. Eu lembro que Esqueci o ela nome comprou 2 dela trabalhos, ela ficou agora. na dúvida se ela comprava um ou outro. E Aham. aí, no final, ela comprou os 2 porque ela não conseguiu decidir. Beijo, Assim, para Cris. mim, Obrigada, querida. A Cris é Cristiane, alemã, é sua a Cristiane amiga? do Recife, Ah, tá. deixando beijos Oi, pra Cris. gente. Ouço muito falar de você. Eu Então, falo muito da Cris, uma o querida. mais importante para mim nesse dia foi uma coisa que fez tão bem a minha autoestima, porque não foi o vender os trabalhos, foi essa coisa de poder falar do trabalho. Sim. Porque mesmo não falando alemão, o Gerard ficava no meio, lembra? Para Não, traduzir e tal. você falou inglês, eu Eu falei ajudei um pouco. inglês. Guerra É. ajudou também. Mas a Mas você curiosidade falou bastante alemão. Inglês, você falou alemão não. bastante inglês. Alemão não Alemão não. tanto. Você falou bastante inglês. A gente foi visitar depois uma artista, que os pais eram bem Nossa, idosos, faleceram os dois. ele era um artista, tipo um Evandro Carlos Jardim da Sim, Alemanha aí que você. de Nossa, gravura, assim, milhões. Aquarela, ele maravilhoso. fazia aquarela. Aí ela convidou a Gravura, gente para ir lá. é. Ali foi meio complicado, né? Porque eu não falava alemão, aí só olhei para a carinha dele, muito bonitinho, foi muito legal, foi muito bacana, O viu, meu Tereza? alemão era bem Mais uma fraquinho coisa. naquela época. Então, aí nós ficamos as duas assim, bem, né? Mas foi muito É, bom, muito bacana, Júlia, esqueci o dessa sobrenome. experiência. Muito legal. Uhum. Quer mostrar mais algum trabalho antes da gente encerrar? Como é que você tá? Não, eu tô de Eu sou boa. super fã, né? Eu sou sua fãzona, eu fico horas vendo o seu trabalho, você sabe disso, né, Bel? Mas assim, eu não me organizei para mostrar o trabalho a viver a cores, mas aí, podendo sair de cena, eu mostro. Eu estou fazendo uma série de retratos bordados. Meu Deus, eu amo esses retratos bordados. Antigos, Que lindo! Eu amo retrato são bordado. retratos antigos que eu tirei de um álbum. Um álbum Quem que ia são ser essas jogado mulheres? fora. Elas são pessoas que fizeram um curso junto com meu sogro. Junto com Eusébio. Quem é esse? A gente não sabe, querida. Nossa, me pareceu tão familiar, que fosse da família. O meu marido pegou, quando meu sogro faleceu, ele pegou algumas coisas, né? E esses álbuns tem muitas fotos. E aí ele falou: eu tirei as fotos do meu pai e eu não vou querer guardar o álbum. Você quer? Imagina, né? Oferecer para acumulador. Eu achei ele tão parecido com o Eusébio. Achei ele muito parecido com o Eusébio. Então, mas não é. Deve ser da família. São pessoas que eu acho que é o curso técnico dele de química. São Ah, pessoas jovens. E essa daqui é uma ampliação, porque as fotos são pequenas. Né? As fotos são pequenas. Esse trabalho aqui, ó, também são latinhas onde eu bordei palavras. Latinhas o quê? Tampas de garrafa, não? Não, é assim, ó, é um recipiente, ó. Ok. Latinhas de creme, de pomar. Só que assim, e aí eu pus fotos. Que lindo. Vermelho e bordei, vai ficar ao contrário, né? Tá escrito lugar. Parece sempre ao contrário, assim. 50 latinhas que variam no comprimento. Esse trabalho fez parte da exposição lá no Gansaral, que é também tingida no café, porque a foto é tingida no café. Por isso que ela tá dessa cor. Ela é branca e preta. Ela é branca e preto, tingida no café. Fica tingida de café. As outras fotos aqui. Gente, eu estou conversando com a Isabel Pochini, ela está falando sobre o processo de trabalho dela, e é uma amiga querida da minha vida quase que inteira.
Aqui é uma série chamada Caixas de Lembranças. Ah, A que foto também lindo. tinha com café, né? Aham. E aí eu acrescentei o fio Bor- vermelho, Bordô né? com fio Então, vermelho. foi Laos, um fazia beijo, muito tempo Laos. que eu Que lindo. estava. Bom, eu fico de E aí babador, são né, com o seu trabalho. Adoro o seu trabalho. oito caixinhas. Né, Cris Veronese? Que lindo o trabalho. Eu amo essa também. Você postou no seu Insta. Vou mostrar só algumas. O meu trabalho eu gosto muito, Tere, do Hum, Bachelard. Você conhece? sim, Filósofo. conheço. Não Sim. é contemporâneo, né? Eu preciso pesquisar Aham. alguém contemporâneo, mas ele tem aquela coisa da poética do espaço, a poética do devaneio. Eu sou Uhum. meio metafórica, sabe? Eu acho que a Uhum. metáfora é um negócio legal, assim, para não ficar muito literal. Então eu Aham. tenho imagens que eu gosto, que é tipo casa, e que Sim. eu sonho, e o sonho ele é diferente para todo mundo, mas em geral, quando a gente sonha que está numa casa, o como a gente se sente nessa casa é como a Hum. gente está, para analisar o sonho, né? Você Então, sonha com algumas imagens não, de casas? Sim, todo mundo todo mundo sonha que sonha. está em algum lugar. Hum. Quando eu estou numa situação difícil, em geral eu tô num lugar que eu não reconheço, uma Ah, casa que entendi. eu não reconheço o lugar. Uhum. Posso Uhum. até conhecer algumas pessoas, mas eu não conheço o lugar. Ok. É como eu estou sentindo, né? É como a pessoa se sente, não reconhece aquilo que está vivenciando. Quando você Uhum. está bem, geralmente você sonha com a sua casa de infância, porque é Aham. um momento feliz que você passou, né? Sim. Por exemplo, se eu estou carente, eu já reparei que eu sonho com gato, porque eu adoro gato. Ah, Me eu identifico com sei. esse bicho. Já você vai Aham. sonhar com gato quando você não estiver bem, porque você não gosta, tem medo de gato. Entendeu? O sonho, e eu Não é que acho eu que o não Bachelor goste, para esclarecer, assim, eu tenho trauma de infância, infelizmente, de gato, gente. então, mas assim, estou falando disso para a gente ver a diferença que é, né, o sonho. Uhum. E eu acho Sim. O Bacelar, ele me Sheila inspira, né? Io, beijo, amada. Sheila A Io, Cleusa, a Cleusa é minha amiga de ginásio, cara. de Ginásio, olha, ginásio. ginásio. Não é do primário, é do Oi, ginásio, né? Cleusa. Aham. Colegial, colegial. Uhum. Se E a Sheila Io é reencontrou. uma artista incrível, uma artista e ilustradora, e tem um trabalho belíssimo. Sou uma fã. Tere, eu também gosto Então, muito de poesia, né? Tem a uhum, sua, tem os seus livros de poesia. Eu acho uhum, poesia também uma coisa bacana para desenvolver esse ser sensível, né? yeah, É muito uhum, legal. uhum. E, e não é um hábito do brasileiro ler poesia, né? Pois é, a gente não lê tanta poesia, né? O alemão lê mais? Olha, eu não sei se alemão lê mais poesia especificamente, mas alemão lê muito mais do que nós. Lê muito, 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 muito. Tem esse hábito desde criança de ler assim bastante. Eu me lembro, há muitos anos já, em 2010, de ir para a fisioterapia, e lá na fisioterapia, ficar esperando para ser atendida uns minutinhos. Tinha uma menina, devia ter entre 9 e 10 anos de idade, com calhamaço, assim, grosso. Tinha seguramente 500 páginas, né? Agora, curioso, Bel, viajando, e eu viajava bastante a trabalho antes da pandemia, viajava muito, muito, muito. Eu tenho percebido, de 2008 para cá, né, que eu moro oficialmente, 2008, 2007, final de 2007, 2008, eu tenho percebido, eu tenho visto, aliás, nos trens, por exemplo, principalmente no ICE, que é o que eu mais uso, que é o trem-bala, Hum. as pessoas têm diminuído, tenho visto menos pessoas com livros nas mãos, como eu via antes, e eu tenho visto cada vez mais com os eletrônicos. Me Aham. entristece muito. Me Apesar que entristece tem muito. e-book, né? E sim, Eu tem não gosto, e-book. eu não gosto de ler em e-book, Eu mas também não gosto, mas eu leio cada vez mais e-book, porque as empresas aéreas limitam cada vez mais os espaços. uhum. A Sidneia Ramos está escrevendo que está sem som. E que está Gente, travado. Alguém mais? tem mais alguém que não está ouvindo? Ah, travou. Escrever.
Fiquei com uma energia muito boa, a Fran, por estar com você, Terezinha. Ah, você é muito familiar para mim. Que gentileza, que lindo, obrigada. Está nos ouvindo bem? Talvez seja. Alguém escreveu que está ok. A Cid escreveu que agora está bem. Talvez fosse ela. A Gisele escreveu que não está travado, não. Então, assim, eu sei dos e-books, eu tenho lido cada vez mais e-book, porque não dá para trazer livro do Brasil. Geralmente eu trazia uma mala de livros e uma com um pouco de roupa e algumas comidas, né? Uhum. Por exemplo, tapioca, para fazer polvilha, etc, etc. Mas agora uma malinha de 23, foi uma briga agora para voltar do Brasil, dia 30 de dezembro do ano passado, eu tive que pagar uma mala extra, que tinha o meu livro para trazer, o Teodoro, que eu imprimi no Brasil, mais outros livros que minha irmã Célia e meu irmão Luiz levaram para casa, sabe? Então eu tenho lido muito e-book, mesmo não gostando, mas pela praticidade, né? Porque eu falo alemão? Falo alemão. Leio alemão? Leio. Mas não se compara. Eu vou ler, por exemplo, eu estava lendo Michelle Obama. O ano passado, janeiro de 2019, eu comecei a ler Michelle Obama. E aí eu fiz um compromisso de ler 10 páginas por dia em alemão. 10 ou 15, agora não tenho certeza, mas no mínimo 10 páginas. Eu li meio livro. Aí chegou uma amiga minha do Brasil com um livro em português. Pô, eu li as 40 páginas por dia, 50 páginas por dia, numa sentada. Pô, gente, não tem comparação. Eu nunca vou ler em alemão como eu leio em português. Então, eu leio em português, que é meu idioma materno, sabe? A facilidade, né? O idioma, a gente tem mais repertório, né? Mais tempo de uso, então realmente... Sim, a vida inteira. Eu estou a vida inteira com português. Alemão, estou há 12, 13 anos, sabe? Enfim, 10 anos, né? Que eu comecei a entender um pouco, sabe? Quanto tempo você está aí, Tere? Eu vim final de 2007, dezembro de 2006. Fiquei 6 meses, voltei para o Brasil, aí fiquei 1 ano no Brasil, e aí eu falo, para encurtar a história, principalmente em alemão, quando eu comecei a falar alemão, eu moro aqui desde março de 2008, oficialmente. Então, virou assim, oficialmente desde março de 2008. Encurtei a história. Foi muito bom encurtar essa história quando eu comecei a falar alemão, assim, sabe? Eu acho que a gente... Fala. Sim, desculpa, você ia falar. Você lembra? Não, eu lembro de quando você viajava, vinha para cá, a dificuldade de entrar no país, de sair, né, por causa do passaporte e tal, foi uma luta para você conseguir, né, a sua fluência no alemão, aí eu constatado as regras que tinha. Eu lembro que você comentou. Não, quer dizer, na verdade, quando eu vim as primeiras vezes, eu falava o inglês que não existe, né? Eu não falo inglês, assim, um inglês que nem é macarrônico, assim. Aí eu me lembro de perguntar algumas vezes o tal do controle lá no aeroporto em Frankfurt. E eu sabia por que eu estava sendo controlada. Né? Porque eu sou loira e tenho os olhos claros. Exatamente por isso que eu era controlada. Aí eu fui controlada 2 vezes e não tinha alemão para responder e não tinha inglês para responder. O que acontecia? Eu tinha dor de garganta. Na terceira vez, eu fui controlada e eu tinha alemão para responder. E aí eu falei para a policial que pediu meu passaporte, ela conversou comigo em inglês e eu respondi em alemão, né? E aí eu falei para ela, eu sei que a senhora está pedindo meu passaporte porque eu sou negra. A que me pediram 2, a que me pediu ficou roxa e não conseguiu falar nada. A colega do lado falou, não, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E eu, bocuda nesse momento, eu virei assim, eu sei que o trabalho das senhoras é controlar passaporte de pessoas negras como eu. Eu disse isso, acho que, sei lá, que ano que eu disse isso, de 2010, 2011, não sei. Eu sei que se eu tivesse dito isso no Brasil, daquela época, eu teria sido presa por desacato à autoridade. Se eu dissesse isso no Brasil atual, eu seria presa, eu seria morta. Eu seria morta nesse Brasil atual. Me matariam nesse Brasil atual, eu não tenho nenhuma dúvida, lamentavelmente.
Calma, 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 calma. Respirando, saindo Respirando. de cena. Eu acho que a que a gente passa hoje também é reflexo, né, de alguns exemplos e de algumas ideias pré-concebidas, né? Ideias pré-concebidas que estavam deixando de acontecer e começam a acontecer de novo, aí confunde as pessoas, tem uma mistura de fé junto, a deturpação de algumas coisas, então é complicado, né? Eu acho que a arte aí é uma antena boa, só que também se fechou muitos espaços, né, Tere? Muitos espaços. Eu estou sentindo que agora, com a mídia, né, a gente está tendo. O artista é criativo até nisso, né? Ele vai, né, que nem água a gente contorna as pedras, né? Vai contornando a pedra. A pedra não é impossível. Muito pelo contrário. Eu acho que daí a gente fica mais audacioso, né? A gente vendo história da arte, a gente vê isso. Sim. A não ser a época, né, que alguns artistas caminhavam junto lá com a realeza, né? Aí tudo bem, mas eu acredito que aqueles que não são mencionados, existia muito artista aí contornando pedra, né? Pensei com aqueles certeza. que ficam. A arte é uma coisa linear, né? Não é dito tudo, né? Nenhuma história é de tudo, né? Agora, inclusive, a história dos negros está sendo reavaliada, porque é contada pelo colonizador. Que raio de história é essa? Agora está muito mal contada. Está vindo à tona a história pelo outro lado, né? Pelo outro viés. É preciso recontar a história. Inclusive, não fomos escravos, mas escravizados. Com certeza. Fomos escravizados. É importante que isso seja dito. E não nasceram escravos, né? Não nasceram escravos. Os escravos foram feitos, fabricados, né? As regras foram fabricadas, né? O colonizador, os colonizadores nos escravizaram. Alguém, né? As pessoas tinham vida, né? Tinham família. Precisa foram tiradas dos seus países, foram arrancadas dos seus países para ir para o Brasil, por exemplo, e para vários lugares que a gente sabe. Né? Sim. Que é de imigrantes, né? Que também sofreram algumas coisas, né? Porque também foram mas tiveram opção, né? Mas não tiveram muita opção de voltar. Por exemplo, no caso da minha família, não tiveram opção de voltar, né? Porque uma vez aqui, não conseguiram voltar mais, né? Mas que também eu acho que é um sofrimento. Você não foram mortos pela cor da pele. Aliás, o Brasil sempre abriu espaço para estrangeiros. Sim, importante dizer que desde que esse estrangeiro não seja negro, porque hoje em dia temos muitos estrangeiros negros no Brasil. Eu vou falar de São Paulo, que é o lugar que eu conheço, e a gente sabe o quanto as pessoas têm sofrido no Brasil, em São Paulo e em outras cidades, por serem negros. Mas se forem estrangeiros brancos, o Brasil sempre abriu e sempre recebeu muito bem, muito melhor do que o próprio filho da terra. É verdade. Na verdade, o Brasil é um país que ele não tem muita regra, né, de recebimento, mas tem essa parte aí eu concordo com você. Apesar que eu vi também, quando eu fui para a Europa, né, que eu fui para Malta, eu vi também o nigeriano nigeriano e muçulmano ser muito discriminado. Sim. Em vários lugares aqui da Europa. Conta, assim, aqui na Alemanha também, vários países. Deixa entrar no ônibus. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, Priscila, eu nunca tinha visto isso tão assim, ostensivamente, sabe? É muito desagradável. A pessoa que é mais sensível não é legal, né? A gente se coloca, tem a capacidade de se colocar no lugar do outro e ver que realmente é uma coisa assim, é uma coisa primitiva. Meio homem das cavernas, né? Que está lutando pelo território, meio territorialista. Quem tem o mínimo de sensibilidade, de empatia, e acredito que pensa, que sabe que essa é uma conversa, uma discussão de todos nós, sabe, da sociedade. E acho que é uma questão que não passa só
por negras e negros, mas por brancos e brancas, passa por todos nós. Com certeza. Todo mundo tem que se manifestar. Contra, né? Manifestar, essa coisa. Inclusive com relação a gênero, né? Também. Sim, com certeza. Só, feminino e masculino. A gente já sabe disso, né? Quer dizer, a gente sabe. Não sei se todo mundo sabe. Né? Não sei se todo mundo sabe. Inclusive, essa minha série, Brasileiros e Estrangeiros como Eu, no meu canal do YouTube, é Brasileiros e Estrangeiros com X. Exatamente por essa questão de gênero. E respeito a essa questão de gênero, sabe? Eu acho que é muito importante. Esse trabalho com fala. Esse trabalho com retrato, só falar isso. Esse trabalho com retrato, não esse grande, o pequeno, eu fiz um trabalho que eu não tenho aqui para mostrar agora. É onde eu misturei as faces dos retratos, onde as pessoas ficaram masculino e feminino, tudo misturado, sabe? Não tem mais. Não tem essa coisa assim, esse é um rapaz, esse é uma moça. Alguns ficaram até bem caracterizados nessa miscigenação total. E nessa diversidade. Isso, diversidade. É por isso também que você é tão importante na minha vida, Isabel Puccini. Bel. Você também, viu, Tere? Porque eu acho que a gente ainda não tinha essas coisas, né? Eu nunca senti isso. Meus irmãos também tinham muitos amigos negros. Muitos. A minha casa vivia negros. Mas o meu pai tinha umas coisas, umas falas assim que eu falava, você é preconceituoso. Sabe? Assim, a gente vê que não é maldade. Meu pai não era uma pessoa ruim. Mas quem que transformou a ideia dele? Os filhos, né? A gente, como a outra geração, tem que vir dando uma cutucada, né? Nos valores da gente, né? Porque nossos pais, eles vêm numa caixinha. Aí a gente vai abrindo um pouquinho essa caixinha. Nossos filhos abrem um pouco mais. E a gente vai dando o planeta numa dessas. Porque a família é o primeiro núcleo, né? Porque a questão é ter ajuda e querer sair dessa caixinha. Que permanecer nessa caixinha não está com nada, não leva a lugar nenhum. Né? É um atraso de vida, é uma perda, essa não aceitação e não convivência com a diversidade. Acho que é uma perda muito grande para quem insiste em ficar dentro da caixinha, sabe? Mas a primeira coisa que o brasileiro precisa reconhecer é que ele é preconceituoso, sim. Pois é, e essa história do racismo cordial, nunca entendi essa balela no Brasil. Que, nós somos, sim, um país extremamente preconceituoso, extremamente. E acho que, conforme você disse, acho que é um passo à frente se reconhecer, se assumir isso, sabe? Eu sempre gostei, prefiro pessoas que, assim, que dizem as coisas na lata, né, como diz, que falam assim na cara, porque você fica sabendo o terreno que você está pisando. Agora, quando a pessoa vem com mascarado, aí não dá para você saber, né? Então, para mim, enquanto uma pessoa negra, preta, é muito mais confortável saber de quem é racista, assim, mais de amigos meus, por exemplo. E teve uma que me falou, uma vez lá atrás, assim, falou: olha, eu tinha sérios problemas com pessoas pretas como você e eu trabalhei muito para aceitar. E eu reconheci e hoje eu não tenho mais problema, eu reconheço você. Amiga da minha filha, dentro da minha casa, e eu quero te pedir perdão por isso. Eu passei por isso, vivi isso, sabe? Isso foi muito legal, porque eu não sei. Eu não perguntei para ela, eu tinha acho que 20 anos, eu não perguntei se a filha dela conversou com ela, como foi o processo dela. Eu sei que ela se tornou uma outra pessoa e eu acredito nisso. Eu acreditei nessa transformação dela, porque ela quis e ela foi atrás. Ela percebeu que ser racista não estava com nada e que ela iria perder. Sabe? E ela teve a oportunidade de ter você como amiga da filha dela. Então, é aquilo que a gente estava conversando no começo, né? Na outra parte da live. Quando você tem alguém perto de você, é mais fácil de você transformar uma ideia preconcebida. Sim, porque mas se você tiver abertura, Bel.
Porque às vezes assim, você tem uma pessoa ao lado e você não tem abertura para o novo, para aceitar o diferente, a diversidade, né? Que às vezes não basta ter a pessoa ao lado, é necessário um querer interno, assim. A gente está num momento de muita desconstrução de coisas prontas, né? Inclusive os contos de fada, né, Tere? Sim, os Que contos faz de fada, parte da sim. nossa infância, né? Eu queria ser Uhum. uma princesa onde o príncipe me resgatasse da torre, entendeu? Sofri muito com isso, né? Aquela ideia de Claro. casamento, vocês vão ser um só. Balela, cada um tem que Balela. ser mesmo, né? Balelão. E agora a gente não Tem que ensina mais isso. desconstruir, tem que Eu não ensino desconstruir mais isso para isso. minha filha. Para ser feliz não Uhum. precisa casar, para ser feliz não precisa ter Não, filho. Você não, tem isso que ser era coisa da nossa geração lá atrás, mas assim. a gente está quebrando. E com relação à parte de negro, você pode ver, ó, o gato preto está no filme de terror, o homem do saco preto vai passar e vai levar você. É, Então, isso é coisa da antiguidade, né? A gente ouvia essas coisas e ligar o associava. negro a tudo que é negativo, que é ruim, né? Fora aquelas coisas, piadinhas, né? Acontecia tanto de português, quanto de papagaio, quanto de loira burra, quanto de Uhum, negro também. Que uhum. pobre, rico, branco correndo é rico, negro É, correndo é ladrão. A gente tinha essa coisa circulando como uhum, piada. Hoje já não se suporta mais isso. Quando contam uma piada de loira, pelo menos para uhum. mim, eu já não vejo graça. Já não achava antes. Eu Então nunca achei. tem uma discriminação velada em algumas Uhum, atitudes, em alguns comentários, no próprio verbo da gente, né? Na uhum, própria uhum, comunicação. uhum. E a gente tem que se dar toques, porque Sim. eu posso, a qualquer momento, falar uma besteira dessa. Uhum. E aí não perceber o quanto É, isso está dando aval a isso permanecer. é, Eu vejo isso em alguns discursos por aí, onde as pessoas param e falam: olha, o que você falou não é legal. é. É um Eu toque acho mesmo. que é bacana esse toque. Eu acho que a família, os amigos mais próximos, é É, melhor que venha de quem nos carinhosamente. ama. É melhor que venha É, de quem nos ama do que com certeza. venha de uma outra pessoa, sabe? É, Uhum. e acho assim, eu não estou livre de cometer coisas Sim, algum. absurdas, de ser preconceituosa, de ser, né? Eu não sou livre disso. O que eu tento fazer é ter um olhar atento, ter essa sensibilidade que aquilo, assim, aquilo que eu não quero para mim, não vou fazer para outra pessoa, sabe? Sim, Então, sim. isso é empatia, se colocar, a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, né? É, Com é. respeito. E acho que isso já é um grande passo de ajuda, acho que já é um grande passo, né? Agora, que a sociedade, que as pessoas se irritam, né, quando fala-se de cotas, quando se fala de movimento negro, mas eu acho que a sociedade, o Hum, mundo tem hum. uma dívida com os negros. Tem uma dívida Enorme, grande, enorme. O Brasil tem uma dívida grande. enorme. Entendeu? Então eu acho que tem que haver sim várias coisas, tem que aparecer na televisão, tem que fazer papel da mocinha, tem que Tem tem que que ter cota, assim, tem como que ter. maneira de reparar um pouquinho. Um E isso não é pouquinho. tirar o espaço do branco, não. O branco já teve espaço demais até, né? Então agora precisa também compensar essas coisas. É, 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 é a minha opinião, né? A minha opinião, é. porque Eu eu assino vejo embaixo, Bel. uma Eu assino dívida muito. embaixo. Eu respeito, mas eu não concordo com as pessoas que são contra as cotas, É, porque acho que quem está falando, acho que quem é contra as cotas não sabe o que as pessoas negras construíram, né? O que nós construímos no Brasil. Tem que estudar história, tem que estudar história vai. real, verdadeira, História verdadeira, real. né? História real. Porque se não estudar a verdade, se não for atrás da verdade, vai ficar com esse discurso vazio que é contra. É. Quem conhece, quem foi a fundo, quem pesquisou, vai ser a favor. Porque as cotas é uma maneira de reparar o mínimo, assim como a importância do MNU, Movimento Negro Unificado. É extremamente importante. O movimento negro no Brasil é para brigar pelas questões, lutar pelas questões raciais.
Eu aprendi muito, frequentei o movimento negro durante muitos anos, e aprendi muito, 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 muito. E eu fiquei muito feliz, porque em Berlim, esses dias que eu estive lá lançando o meu livro atual, eu encontrei a Sabrine dos Santos, que é uma estudiosa, uma pesquisadora, ela faz doutorado numa das melhores universidades da Alemanha, e o doutorado dela é sobre o movimento negro. Esse tema tem que trazer cada vez mais em pauta, tem que ser discutido, tem que trazer à mesa, tem que trazer para a roda de discussão. É isso aí. Bel, que bom falar com você. Nossa, foi ótimo. Foi muito bom mesmo. Obrigada, Isabel Pochini, Bel. Poesia do Manuelito, por favor, Bel, por gentileza. Aí a gente já dá desculpa, quem é mesmo o autor? Manuel de Barros. Sim, eu sei. Que talvez tenha gente que não sabe. Né? Manuel de Barros. Eu gosto muito do Manuel, né? Gosto dele, gosto da qualidade, né? Gosto do Haikai. Sim, eu amo o Manuel de Barros. Eu gosto de como ele faz a palavra virar uma coisa que não é mais palavra, mexe com a semântica, deixa a gente doidinho. Né? Então, ele é maravilhoso. Retrato do artista quando coisa, borboletas. Já trocam as árvores por mim. Insetos me desempenham. Já posso amar as moscas como a mim mesmo. Os silêncios me praticam. De tarde, um dom de latas velhas se atraca em meu olho. Mas eu tenho predomínio por lírios. Plantas desejam a minha boca para crescer cor de cima. Sou livre para o desfrute das aves. Dou meiguice aos urubus. Sapos desejam ser-me. Quero cristianizar as águas. Já enxergo o cheiro do sol. Já enxergo o cheiro do sol. Eu amo o Manuel de Barros. Obrigada, Bel. Obrigada por vir nessa live. Obrigada por trazer tudo que você trouxe e encerrarmos com o Manuel de Barros. Gratidão. Gratidão eu. Beijo nas suas meninas, beijo no seu menino. Obrigada às assistentes. Obrigada, meninas. Obrigada a quem ficou com a gente na primeira, na segunda live. E um feliz domingo para vocês. Beijo. Até domingo que vem. Beijo. Obrigada, Bel. De novo, gratidão. Gratidão. E agora? Encerrar.